Bom dia, então, quem chegou depois, sejam todos bem-vindos. Essa prática é muito importante para nos preparar para o ensinamento, mas também é uma prática muito simples, né? Quem recebeu instrução sobre chinês, instrução sobre Latom, é uma prática muito fácil de se fazer cotidianamente como parte do nosso treinamento da nossa mente. Então, é importante não só no dia de hoje, né, nos prepararmos para receber essa amrita, esse néctar maravilhoso que é o Santo Dharma, mas no nosso cotidiano também, tá? Então, é realmente muito importante como parte do nosso treinamento. Bom, nós estamos vendo, então, hoje nós vamos concluir uma pequena parte da apresentação, né, gente? Concluir a compreensão total do texto, né? Isso cada um vai fazer por si mesmo. Da paramita da coragem no Bodhisattva Charyavatara. Essa paramita da coragem começa a terceira parte, que é o desenvolvimento da mente do despertar. A gente começou com o texto lá, vendo as vantagens da mente do despertar, nós reconhecemos as nossas faltas, que é um fator muito importante para o Bodhisattva. Sem esse reconhecimento das faltas, é muito difícil seguirmos na via. E aí depois vimos, então, as vantagens de o colocar em prática da bodhicitta, e aí a segunda parte, que é preservar a mente do despertar, com as duas coisas, que é a atenção e a vigilância, que é o que vai nos guiar, tal como o caminho lá da tancazinha de chinês, que está atenção e vigilância, né? Então, é essa que vai nos guiar no caminho. E aí chegamos, então, nessa terceira parte, que é a parte que inicia com a coragem, depois, né, vai ter a meditação, vão ter as outras que vão se seguir. Mas é muito importante, porque sem a força do desenvolvimento da mente do despertar, nós não conseguimos seguir em frente. Tá? Então, é muito importante nós entendermos essa estrutura do texto. Né? O Shantideva era um mestre, é um erudito, né? Porque ele estudava muito, e era um realizado, né? Ele havia compreendido o modo de funcionamento da mente. Então, quando ele apresenta um texto desse, ele sabe exatamente que uma coisa vem depois da outra e é preciso compreender muito bem isso para seguirmos adiante. Não adianta a gente querer ir lá ter coragem sem saber exatamente para quê. Então, nós chegamos nesse ponto aqui e vimos que a coragem é o antídoto, então, para a preguiça. Nós já vimos bastante sobre isso, mas, basicamente, é importante que nós, no nosso cotidiano, vão ter as coragens, né? A coragem para praticar o que é positivo, sair da nossa apreensão egocêntrica e ir fazer alguma coisa pelo outro. Essa é uma imensa fonte de felicidade. E é preciso coragem para nos disciplinarmos no nosso cotidiano, porque normalmente nós estamos no estado de torpor, distraído, né, pelos vários apelos que nos surgem na mente, pelos órgãos do sentido, e é preciso, então, ter coragem para ter disciplina para praticar os atos positivos. Então, esse é um tipo de coragem. Outro tipo de coragem, né, que é o mesmo tipo de força, é a coragem para não praticar os atos negativos. E aí vai falar, mas eu não mato, eu não faço isso, né, que é uma coisa, não roubo, né, não faço assim, não faço um ato muito grave, mas nós precisamos colocar dentro dos atos negativos o desejo. E esse desejo pode ser muito sutil. Às vezes a gente nem percebe o quanto que a gente quer uma coisa. E é preciso coragem para enfrentar isso. Então, coragem para isso. E aí, a outra coragem, né, que na verdade é a mesma, é o disciplina completamente a sua mente. É a coragem, a força para ter atenção e vigilância. Porque estamos habituados a quê? A preguiça. A preguiça mesmo, a preguiça dos atos negativos, a preguiça, não dou conta, não posso, não sei o quê, tal. Então, temos que ter coragem para sair
desse modo torporoso, distraído que vivemos habitualmente. Viver num estado de atenção e vigilância para termos o quê? A tal da lucidez. E essa lucidez há de ser estável. Não adianta a gente ter rasguinhos de lucidez e né, ela vai ser benéfica, alguma coisa, mas há de ser estável. Então, precisamos ter essa coragem né, de resistir aos maus impulsos. Então, rapidamente, né, só falando sobre isso. Eu deixei algumas reflexões para vocês, assim, bem difíceis. Espero que alguns de vocês tenham feito essas reflexões, mas elas são extremamente importantes. Primeiro, para dar uma medida de nós mesmos, quanto praticantes, o quanto estamos realmente no nosso propósito de liberar os seres. É muito importante avaliar isso. É muito difícil olhar para nós mesmos, na crueza da visão. Mas precisamos ver a quantas anda a minha prática da compaixão, a quanto anda a minha prática do amor, o quanto realmente eu sou equânime com todos os seres. Isso, como disse o Kalu Rinpoche, né, no ensinamento dele, que nos reuniu recentemente, essa compaixão não é uma compaixão forçada, né, ou eu diria fabricada. É algo que vai vir quando compreendemos o não self, né, o não eu da nossa existência. Mas é preciso ir treinando. Então, é importante nós olharmos para nós mesmos a quantas andamos. Né? Eu me lembro, né, a vida sempre de praticante, né, desde o começo e até hoje, eu estou sempre atenta para ver assim, até onde vai o meu amor, até onde vai a minha compaixão, até quanto, né, eu sou equânime real com os seres. É preciso essa autoavaliação. Não é fácil, mas ela é extremamente benéfica para nós. Porque se cairmos na ilusão de que eu sou compassivo, eu oro para o bem dos seres, e na verdade estamos cheios dos 8 dharmas mundanos, isso não é o caminho proposto pelo Senhor. Então, é difícil, mas é importante olharmos para nós mesmos. Não é lá confissão para alguém, não é isso. É olhar para nós mesmos sinceramente, uma visão bem crua de nós mesmos. Olhar para isso e ver a quantas eu amo. É uma autoavaliação. Mas sempre sermos amorosos e compassivos com a gente mesmo e ver assim, olha, eu já consegui isso aqui. Eu vou seguindo no caminho até eu conseguir um objetivo maior, que é o despertar sublime, perfeito, e poder realmente liberar todos os seres, tá? Então, isso é importante. E a outra questãozinha que eu referi é o que você faria, né, nas últimas 24 horas de vida, né, se o anjinho viesse de dizer. Isso é outra coisa importante para nós, como praticantes, é ver a quantas anda o nosso apego a essa ou aquela outra coisa, a esse ou aquele pensamento. E como nós já vimos aqui anteriormente, lá os primeiros ensinamentos do Buda, toda a estrutura do Hinayana, né, além de ter as práticas de chinês e Latom, vão ver o desapego que vamos ter do samsara. Então, quando nós pensamos assim, mas se eu tivesse 24 horas, né, e não tem impedimento nenhum, né? Vamos dizer que você tem todas as condições para poder, porque às vezes a gente quer fazer uma coisa e não pode, né? Tem um obstáculo forte. Mas vamos dizer que não tem obstáculo nenhum, para nós mensurarmos o quanto andam os nossos apegos ao samsara. Porque é fundamental que a gente comece a desapegar. E como disse o Kalu Rinpoche também no nosso último encontro, esse desapego não vai se tratar, e aqui já estou colocando algumas explicações extras, desapegar do mundo, simplesmente, não faço mais isso, né? Como se fosse uma coisa assim, eu e o mundo, estou desapegando dele. Se trata de ver a natureza do sofrimento.
Nós já vimos aqui qual é a causa do sofrimento. São as emoções perturbadoras. Então, precisamos olhar para elas, ver o quanto que as emoções perturbadoras permeia a mente de todas as pessoas, permeia todos os fenômenos. Todos os fenômenos são compostos, todos os fenômenos são impermanentes. Então, por essa constatação, através da nossa reflexão, através da nossa prática, esse desapego vai ser uma consequência das nossas reflexões. Não se trata, é muito importante nós não cairmos nessa armadilha, desapego, então eu vou para uma caverna, vou ficar lá feito milarepa, comendo urtiga. Não é disso que se trata. Precisamos ver realmente a causa do sofrimento, que são elas, nossos inimigos, que são as mágoas. Tá? E a característica de todos os fenômenos, com todas as características, eles são compostos, impermanentes. Então, isso é importante nós vermos. E nesse processo de ver esses inimigos, né, e não é só, eu vejo os inimigos, não, mas viver na nossa mente. O que nós vamos encontrar? A natureza última da nossa mente, que não tem elaboração, que não tem fabricação. Essa é a felicidade. E qual é a causa da felicidade? A prática dos atos positivos e a acumulação de sabedoria através da prática de meditação. Então, quando nós vamos fazer uma reflexão assim, imagina, o que eu tenho 24 horas, né? Tá lá, tem todo o dinheiro do mundo, posso viajar para onde for, né? Numa nave de teletransporte, posso ir imediatamente para não sei para onde. Não tem limite nenhum. Espera aí, mas o que eu gostaria mesmo de fazer para nós mensurarmos os nossos apegos? O que você faria nessas últimas 24? Então, são duas reflexões importantes que devemos sempre seguir como praticantes, né? São reflexões que eu trago sempre como praticante, para ir mensurando. Olha como é que você está pegada aí, né? Na hora de folga, e o que você vai fazer, né? E colocando isso. E não se trata, por favor, tá, gente? De colocar assim, nas últimas 24 horas, então eu vou praticar o Dharma, né? Uma coisa assim e tal. Não. Isso vai ser natural mesmo, né? Não adianta forçar uma coisa, né? A compaixão não é algo forçado, ela vai vir da própria maturidade do processo, tá bom? Então, eu trouxe alguns pontos aqui que eu anotei, várias coisas que vão nos preparar para as estrofes que o Shantideva, que eu separei para hoje, tá? Que são umas etapas do caminho. Primeiro, né, são anotações pessoais minhas, né, com várias, claro, tudo baseado nos mestres, inclusive no ensinamento do Kalu Rinpoche. Então, precisamos ter consciência que somos praticantes de um caminho de consciência. Não se trata, como eu já falei anteriormente, de um clube de vizinhança com divindades, com as suas práticas, seus ritos e tal. Trata-se de uma disciplina, né, uma doutrina, como é chamado, para a nossa consciência, para a nossa responsabilidade com o nosso próprio caminho. Então, isso é muito importante. Claro que existem, vamos dizer assim, afagos, consolos, vamos dizer assim, sair um pouco do sofrimento e ir para um Shangri-La. Mas não é isso que se trata o ensinamento do Senhor Buda. Aqui é um ensinamento que nos faz realmente um chamado para a responsabilidade. Daí a importância de olharmos sempre para nós mesmos, essa autoavaliação, para seguirmos no caminho. Tá? Com essa atitude, né, desse aprendiz consciente é fazer, né, a coisa certa e do jeito certo. Então, o que é para fazer? Quando estamos fazendo uma prática, qualquer ela que seja, o que é para fazer? É para fazer isso. Né? Você não pode estar fazendo uma prática de tara para arrumar filho. Tem gente que faz.
Mas, coitadinha, ainda tá, não tem útero, não tem ovário, não vai poder arrumar um filho para você. É para nos liberar da nossa insatisfação. E aí, se vai ter filho, se não vai ter filho, lá na mente última, na bodhicitta última, não tem a menor importância. Nós precisamos entender qual é o objetivo das práticas. Então, é fazer a coisa certa e do jeito certo. Essa hora é para prestar atenção, é para prestar atenção. Essa hora é para construir a visualização, é para construir a visualização. Agora é a hora de dissolver a visualização, é a hora de visualização. Dissolver. É um método. Quando nós estamos fazendo um treinamento qualquer, tem as coisas que são para fazer. Se nós resolvemos inventar, não dá certo. Eu me lembro que quando eu comecei a aprender o tibetano, eu já falava algumas línguas e eu resolvi criar, olha só a pessoa, né, sem noção, resolvi criar um método. Eu tinha aprendido, né, uma língua com método, outra língua com outro método, outra língua com outro método. Eu falei, não, eu vou juntar meio isso para criar um método para aprender tibetano. Né? E as outras pessoas, né, tinha mais duas estudando nesse mesmo bloco aí. E aí eu me lembro que teve um dia que teve uma questão lá no centro e tal, de limpeza e tal, e o Lama Trinley precisou dormir aqui em casa. E aí foi ótimo, porque ele viu assim, né, minhas 48 horas que eu tive com ele aqui em casa. E aí ele foi ver, mas como é que você estuda tibetano? Aí eu apresentei para ele, olha só, pessoal, apresentei o meu método que eu estava criando para aprender o tibetano. Já tinha um tempo, né, que eu estava nesse meu método que eu tinha criado, baseado em várias teorias pedagógicas. E aí ele falou, bom, você pode me dizer quais são as 30 letras? Aí eu comecei, né, as 4 primeiras foram, depois foi, aí começou a gaguejar. Não fui mais à frente. Aí o Lama, bom. Seu método não está sendo muito eficiente. Aí eu entendi muito bem que há um método para seguir. Então, é assim que se aprende o tibetano. Pega o caderno de caligrafia e faz as letras todas, repete, enche uma folha de um jeito, entra outra folha com outra letra, e assim vai. E aí, quando eu resolvi abandonar minhas metodologias, que eu segui no método direitinho, eu aprendi o tibetano tranquilamente. Mas eu tinha perdido aí uns 2 meses com as minhas teorias. Tá? Então, aqui também, assim como para aprender tibetano, tem um método. E se a gente vai tentar fazer diferente, não vai funcionar. A gente vai errar por aqui, errar por lá e vai perder tempo nesse caminho. Nós não podemos perder a noção de que no Vajrayana é que eu posso atingir o despertar em uma só vida. Tá? Então, é importante nós sabermos fazer o que é certo e do jeito certo. Porque, com isso, nós não desperdiçamos nossa energia com o que é desnecessário. Vai perder tempo. Né? E não faz nenhum sentido isso. Né? Outra coisa, né? Lembrar, são vários pontos que eu levantei aqui. Né? O despertar só será atingido com o treino disciplinado e o hábito perseverante. Ele não vai ser feito, como eu já disse, Kalu Rinpoche dando volta no estupa, fazendo orações, não, que venha o despertar como uma luz. Uma vez eu vi uma pessoa, Lama, o despertar entrando aqui pelo meu orifício de Brahma. Pois é, né? Não vai entrar, né? A iluminação não entra pelo topo da nossa cabeça, não é assim que acontece. Então, nós precisamos ter a noção correta dessa ideia de treino perseverante. Tá? Então, não perder esse foco. Né? Outra coisa importante, né? Temos a natureza de Buda e temos a nossa inteligência. Então, tudo podemos aprender. E a qualquer tempo. Não se desanimem. Tem vezes a pessoa está no Dharma, né? Sei lá, já tomou muitas iniciações, já fez isso, não sei o quê, tá? Mas, de fato, não começou o caminho direito. Aí, eu já ouvi de algumas pessoas, né, dizer assim, mas também já fiz muita coisa, agora já era. Não tem já era, nunca. Né? Não tem já era. Sempre é tempo
de tomarmos a prática correta e seguirmos no caminho. Então, esse é um ponto bem importante, que isso aqui trata-se de um treinamento da mente. Eu sei que vários de vocês já ouviram isso, mas são pontos importantes para a gente direcionar a nossa coragem. Senão, nós vamos ficar fazendo coisa aqui e acolá, sem estar fazendo nada, e aí o resultado, como dizia o Lama Trinley, 0 mais 0 é igual a 0. Né? Então, trata-se de um processo que todos passamos por ele. Eu, sempre que ouvi falar da mente do despertar, para o bem de todos os seres, gente, eu chorava, porque eu falei, eu não consigo essa mente do despertar, né? E aí teve uma vez um retiro no KPG e tal, e o Lama Trilê, nessa época, nos retiros, ninguém podia falar nada, a gente ficava trancado lá dentro do quarto, e era assim, né? Era bem rigoroso o retiro assim. E aí eu, lá dentro do quarto e tal, chorando, porque eu falei, eu não tenho essa tal dessa bodhicitta aí, eu só via a chinelinha do Lama, tec, 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 batendo nos corredores, esse retiro foi no KPG, eu falei, eu não posso nem chorar, porque senão ele vai entrar aqui e já me dá uma bronca danada, por que eu estou chorando na hora que eu deveria fazer uma prática? Então, ter essa noção de que tudo podemos aprender. Sempre é tempo de começarmos, né, e seguirmos corretamente, tá bom? Outro ponto interessante nesse processo, né, que o Kalu Rinpoche coloca, né, a questão da gente errar, que é se distrair, distraiu, volta para o ponto. Qualquer ele que seja uma sessão de estudo, que seja uma sessão de meditação. Então, sempre vão ter erros, né? Ninguém fica assim se sentindo mal com os erros. Então, é preciso ter coragem para ver. Olha, eu errei mesmo. Errei, volta. O Kalu Rinpoche deu a imagem, né? Está fazendo a prática lá, distraiu 100 vezes, volta pro suporte 100 vezes. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas precisamos fazer isso. E ter a coragem, porque é preciso ter coragem para ser humilde. Não ficar se enchendo de vaidade, achando que está fazendo uma prática, quando de fato não está fazendo. Precisamos ter sempre essa autoavaliação. E as recomendações, né? Seja amoroso e compassivo com você mesmo e fique feliz com o seu progresso, que é a tal da fierté, a tal da dignidade no nosso processo. Então, ser amoroso e compassivo não é ser complacente. Ah, coitadinho de mim. Ah, eu não dou conta. Não é isso, não. Ser compassivo é ver o quanto de sofrimento temos, identificar quais são os sofrimentos, o que foi? Eu já falei anteriormente aqui, Kalu Rinpoche. São as máculas lá. Essa é a causa do sofrimento. E queremos, nós também, nos livrarmos do sofrimento. E ser amoroso com a gente mesmo. Querer que a gente tenha a felicidade e as causas da felicidade de verdade. Faça uma reflexão de vocês mesmos, né? Vocês estão buscando realmente as causas da felicidade? Estão buscando realmente a felicidade? Estão realmente querendo se livrar dos inimigos que são as máculas? É preciso olhar isso. Isso é muito importante, essa autoavaliação. Porque é muito fácil nós transplantarmos para a prática do Dharma os nossos objetivos no samsara, que é ganhar, ter prazer, ter elogio, ter fama, né? Não querer as coisas ruins, né? Que seja perda, dor, crítica. É muito fácil, porque esse modo de ser dos 8 dharmas, mundanos, é muito fácil passar para a nossa prática do Dharma. Ai, o que eu quero? O que eu vou ganhar com isso? Então, é muito importante estarmos atentos com essa atitude amorosa, real, né, dentro do sentido do Dharma, e compassivo conosco mesmo. Tá? E, para isso, é preciso coragem, porque vai precisar a gente olhar para a gente mesmo. Eita, mas será que eu estou realmente querendo me livrar desses inimigos que são as máculas? Então, é importante isso, né?
E aí segue, né? Outro ponto importante, que é a coragem da correta motivação. É a mesma coisa que eu acabei de falar, mas vamos mais fundo aqui. É muito fácil a gente pegar os 8 dharmas mundanos e socar dentro da nossa prática do Dharma. É fácil fazer isso. Eu estou querendo isso, né? Estou querendo negociar com uma determinada divindade, estou querendo um benefício, que seja saúde, que seja isso, e perdeu lá o foco das práticas. Então, precisamos ter coragem para preservar a correta motivação. Não podemos esquecer absolutamente que nós, como estamos dentro do Mahayana, é liberar todos os seres. É a tal da mente do despertar. Nós vamos ver isso mais em detalhes na estrofe do Shanskadeva. Nós não podemos perder isso de vista. Porque essa é a verdadeira felicidade. Quando estamos dando atenção para o outro, cuidando do outro, fazendo o que é benéfico para o outro, a gente meio que se esquece da nossa atenção egocêntrica. Claro que corretamente, né? Porque se a gente está numa atitude benéfica, querendo que o outro ache a gente uma pessoa bacana, que a gente fica esperando agradecimento, a gente está alimentando a apreensão egocêntrica. Claro, vai ter o benefício da generosidade, mas precisamos estar atentos e vigilantes se não estamos alimentando alguma emoção perturbadora. E isso é muito fácil acontecer, porque isso é como nós nos comportamos no samsara. Então, passar isso para a prática do Dharma é muito fácil, mas precisamos ser bem atentos. Outra coisa, né? Não ter expectativa, que eu estou pincelando algumas coisas do texto do Lojong, do grande estatística, né? Não ter expectativa de nada. Quando a gente cria expectativa, a gente está criando figurinha para a gente trabalhar. Isso não é bom. Simplesmente siga. Vai seguindo a orientação dos mestres, vai seguindo no caminho que você vai chegar lá. Praticando, né? Seguindo a orientação, mas praticando, né? Não é só seguindo a instrução, né? Seguindo e fazendo. Nós vamos chegar lá. Essa expectativa, né? Eu quero, eu vou. Isso não é bom. Como disse o Kalu Rinpoche, sempre que tem essa afetação, essa coisa assim, não é bom. Não é um bom sinal. Então, vai tranquilo, sereno, que vamos seguir no caminho. Outras coisas aqui importantes, né? Ter sentimento de gratidão em relação à via, em relação aos mestres espirituais, em relação aos nossos companheiros de sangue. É importante isso. Né? Não no sentido etimológico da gratidão, te devo essa, né? Que é o sentido da palavra muito obrigado. Né? É no sentido de ver que as coisas não nos são devidas. O Santo Dharma não nos é devido. As bênçãos não nos são devidas. Então, se por acaso temos alimento no nosso prato, se tem gás no nosso botijão, se, enfim, as condições do samsara estão satisfeitas, se nós conseguimos seguir com a nossa prática, temos que ter gratidão por aqueles que colaboram nesse caminho e gratidão a nós mesmos que acumulamos um bom karma e podemos estar agora em contato com o Santo Dharma. Então, esse sentimento de gratidão é muito importante. E é outra coisa que vai solicitar a nossa coragem. Porque, normalmente, a nossa postura diante do mundo é que as coisas nos são devidas. Está aí agora a briga, qual é o grupo prioritário para tomar a vacina. Mas, gente, quem tem um corpo humano é prioritário para tomar a vacina. Mas essa categoria, essa outra categoria.
precisamos respeitar esse sentido, né? Deixa eu avançar aqui, gente. Outra coisa que é importante, que eu trouxe muita coisa para vocês, isso aqui tudo que eu fiquei devendo na semana passada. Então, desenvolver esse sentimento de gratidão, né, de respeito e fé nas três raras e sublimes. E aí, outra coisa importante que o Carlos Rinpoche trouxe, né? Eu estou juntando aqui várias coisas, né? Manter, então, nossa atenção para não perder a via que é o Dharma. Então, ele coloca bem claro que a atenção né? Atenção e vigilância. São os nossos guias. Deixa eu ver aqui, porque eu tenho muita coisa para falar para vocês, e semana que vem já é o Lama Drimei, tá? Então, de conclusão para essa primeira apresentação nossa aqui, desses vários textos que eu juntei aqui, só da gente três coisinhas importantes, tá? A primeira delas é: o que te impede do amor equânime é a mesma coisa que te faz sofrer. Então, é importante olhar o que nos impede, né? Quais são os nossos obstáculos para ter um amor, uma compaixão equânime. Olha para isso, olha, né? Quantas anda meu amor, minha compaixão? Elas são equânimes? Olha isso, gente, é preciso coragem para olhar isso. E olhando para isso, nós vamos entender. É isso mesmo que nos faz sofrer. Todo mundo não está aqui querendo se livrar do sofrimento, das causas do sofrimento. Então, é isso aí. Esse é o nosso inimigo que devemos combater, né? A boa guerra. Outro ponto importante nessa questão da gratidão, né? Porque as coisas não nos são devidas, né? Para não alimentar a nossa apreensão egocêntrica. E outro ponto aqui importante, né, das reflexões de alguns comentários, é a importância do incomensurável perdão. Eu estou usando aqui uma palavra, né, que não é da nossa tradição, mas eu estou usando como recurso para que vocês entendam o que vem a ser isso, tá? Porque não tem uma outra palavra que a gente consiga entender o que é isso. Esse perdão, dentro da tradição do Dharma, e aqui eu estou usando uma palavra só para vocês entenderem, tá? Não tem perdão, né, dentro da tradição do Buda. Não é uma atitude onde há uma prepotência da apreensão egocêntrica. Ah, eu te perdoo. Eu sou uma pessoa legal, eu te perdoo do seu erro. Ou aquela atitude, eu sou compassivo, eu sou um praticante do Dharma. Aí fabrica aquele negócio feio. Não é fabricar. O nosso perdão é não pense nada do outro. Deixa aí. Deixa aí. O outro se ofendeu, o outro fez malcriação, o outro, né, te machucou. Let it go. Deixa aí. E aí com o outro, não vai ser assim, vai embora mesmo, né? Deixa aí, deixa aí. É ter para com o outro um sentimento de amor e de compaixão. Esse que nos ofendeu, que nos machucou, né, que feriu o quê, na verdade? A nossa apreensão egocêntrica. Então, ter para com essas pessoas amor e compaixão. No verdadeiro sentido, olha, que ele realmente se livre do sofrimento, das causas do sofrimento, e encontre a felicidade e tenha as causas da felicidade. De verdade. Isso não vai ser feito assim, não é uma coisa fabricada, mas vai vir da nossa acumulação de méritos e acumulação de sabedoria. Tá? Então, esses são os pontos que eu fiquei devendo lá da semana passada. Tudo bem até aí? Então, vamos para a nossa historinha. Sempre de olho no relógio, tá, gente? Porque é muito importante respeitarmos
assim, o ritmo da nossa prática, da nossa atividade no Dharma. Então, vamos lá para a nossa história. Como vocês sabem, estão relatados, né, nos Shatakas, né, nos textos sagrados do Tripitaka, mais de 500 vidas do Buda Shakyamuni, né, antes dele vir como Buda Shakyamuni. Alguns nascimentos dele foram como animais, foram poucos, né, cerca de 5, em torno disso, e os outros renascimentos como humano, onde ele praticou o quê? As 6 paramitas. E agora nós estamos vendo historinhas onde ele ensinou a paramita da coragem. Então, o que acontece? Bom, esse está no Tripitaka, né, 7, parte 5, página 78 e 79, que é o Sutra dos Bodhisattvas que matam um demônio naga para salvar todo um reino. Então, o Buda não dava esses títulos, enfim, isso foi colocado depois só para nossas referências, né? O Buda não ensinava assim. Agora uma historinha assim, né, o título do filme, não tinha isso. Bom, mas vamos lá. Havia, então, 2 irmãos bodhisattvas, né? Um mais velho, outro mais novo, e eles praticavam a virtude e praticavam a sabedoria. Eles compreendiam o Dharma e sabiam explicar. Então, onde havia alguma pessoa, algum reino, alguma população, onde o Dharma não havia chegado, eles iam lá para apresentar a santa doutrina, para converter essas pessoas, para incitá-las à prática das 6 paramitas. E aí eles estavam lá, né, no reino onde eles viviam, e lá estava tudo bem, o rei era justo, praticava virtudes, todas as pessoas eram corretas, né? Como ele fala aqui, né? Todas as pessoas são fiéis, os pais são justos, né? Os filhos têm respeito pelos pais, os ancestrais, os maridos são fiéis, as mulheres são castas, né? As casas dos sábios têm suas portas abertas. Então, eles viviam num reino onde tudo era perfeito, tudo estava de acordo com o Santo Dharma. E aí eles souberam que um reino, que não era muito longe dali, havia um rei que ele tentava praticar a sabedoria, mas sem saber muito bem do que se tratava, ele cedeu, então, aos encantos de um naga demônio, que tinha, assim, no séquito dele, muitos demônios. E aí esse tal rei, ele começou a ouvir esses conselhos desse naga, e toda a população daquele reino começou a seguir na mesma história dessa doutrina falaciosa. Começaram a se perder nos atos negativos, enfim, cometer atos bem funestos, bem nocivos, e aí toda a prosperidade que esse reino aí já tinha conseguido começou a perder. E aí mesmo os ventos, as tempestades, os fenômenos naturais começaram a ocorrer, e as pessoas não só morriam do ataque dos demônios, mas também pela falta de alimentos. Ou seja, muita gente estava morrendo sob o domínio desse naga demônio, e no texto fala uma multidão de demônios. Estava morrendo muita gente ainda ia morrer ainda. E aí, esses 2 bodhisattvas, vendo que a condição deles, lá no reino deles, estava tudo bem e tal, eles, com o compromisso deles de ir para um outro reino, para apresentar o Santo Dharma, falaram, não, nós vamos para lá. Vamos lá para ver o que nós podemos fazer nesse reino. Juntaram a coragem dele, sair do bem bom, e foram lá para ver esse sofrimento todo que havia se instalado nesse reino. E aí eles tomaram consciência da situação, e aí viram, olha, não tem outro jeito senão matar lá o chefe da gangue, que é o tal do demônio lá, o demônio Naga, que era, na verdade, um dragão venenoso. Aí um dos bodhisattvas falou assim, mas matar é um ato extremamente negativo dentro do Santo Dharma, como é que nós vamos matar ele? Aí o outro falou assim, não, olha, é o seguinte, ele já matou muitas pessoas nesse reino e ainda vai matar mais ainda. Nós precisamos ver que o karma que ele está acumulando é extremamente negativo.
né? Nem por caupas tão numerosas quanto os grãos de areia do rio Ganges, né, serão necessários para ele esgotar esse mau karma dele. Então, nós precisamos dar um jeito nessa situação aí. Então, nós vamos lá encarar esse dragão venenoso, esse naga demônio. E aí, como eles tinham, né, pelas práticas dele, lá, os poderes supranaturais, um se transformou num elefante, o outro se transformou num leão. Essa é uma imagem clássica da mitologia indiana e tibetana também, do leão montado na cabeça do elefante. E aí foram os dois lá encarar o demônio. E, gente, a briga foi terrível, terrível, né? Porque o elefante levantava as patas assim, e aí, nesse momento, né, as patas do leão afundavam no crânio, na cabeça do elefante, aí fazia ele sofrer, e o dragão soltava lá um gás venenoso e tal, que fazia mal para eles, e aí a terra tremeu, tempestades, raios. Foi assim uma mega, mega, mega briga. O que aconteceu? Os 3 morreram. Pronto. Mas, enfim, esse era o propósito, né, dos 2 bodhisattvas, acabar com aquele sofrimento. E eles colocaram o próprio corpo deles nessa história e acabaram perdendo os seus próprios corpos. E aí os devas, né, que presenciaram aquilo tudo, aprovaram os atos dele, né, celebraram as bondades, né, a bondade incomensurável deles, e esses 2 bodhisattvas renasceram no 4º céu, né, o 4º paraíso. E aí, o que aconteceu? Todas as pessoas do reino ficaram comovidas com aquela situação, que haviam 2 pessoas que haviam colocado sua própria vida para poder salvar todo o reino. E aí, né, lembra lá que eles não conheciam o Santo Dharma. E aí começaram a pensar que eles eram deuses. Mas aí, quem chegou? Chegaram os discípulos dos 2 bodhisattvas. Chegaram lá, porque eles estavam à procura dos mestres dele. E aí descobriram que eles tinham entrado na tal da luta lá e tinham morrido e tal. E aí começaram a proclamar as virtudes dos mestres, colocando que eles eram bodhisattvas, que haviam praticado sempre a virtude, já tinham se estabelecido na sabedoria. Enfim, começaram a falar, né, a apresentar o Santo Dharma. E aí as pessoas do reino começaram a refletir sobre isso e muitas delas começaram a praticar o Santo Dharma. Muitas delas se tornaram Shravakas, né, que são os primeiros discípulos do Buda lá, os ouvintes, né, os auditores, como é chamado. E o próprio rei proclamou lá um edital que todo mundo, incitando as pessoas mesmo a praticar a virtude, né? Praticar as 6 paramitas, praticar a sabedoria, e assim todo o reino, né? Com todas as pessoas sendo estabelecidas no Dharma, obtiveram então a felicidade e a prosperidade. E aí o Buda então diz aos bhikshus, né? Eu era o mais velho dos irmãos bodhisattvas, o mais novo era Maitreya, e o dragão venenoso era Devadatta. Essa é a maneira pela qual a paramita da vontade ardente do Bodhisattva é vigorosa. Então, essas historinhas, como eu já disse, o Buda não contava essas historinhas lá para a assembleia dele para entreter. São ensinamentos profundos e nos mostram como deve ser a nossa coragem. Como eu falei no último domingo, não se trata de sair doando seu corpo e partir para uma briga com o demônio naga. Né? Não é isso que se trata, mas a nossa coragem para vencer esses nossos inimigos, que são as máculas. Que esse é o nosso objetivo, é atingir o despertar. Então, os obstáculos vão surgir, né? As dificuldades vão surgir, os dragões venenosos estão por aí, né? E é preciso coragem para enfrentá-los. E, assim, liberar a nós mesmos e todos os outros. Tá? Então, assim, essas historinhas sempre trazem muita reflexão. Aqui eu estou fazendo assim, um resumo, mas é para cada um de vocês refletir sobre esse ensinamento que foi, né, saiu mesmo da boca do próprio Buda Shakyamuni. Tá? Então, é importante a gente sempre trazer assim, o que o Buda
ensinou para a gente. Tudo bem até aí? Vamos, então, para as nossas estrofes que eu selecionei, porque é uma parte que nós vamos ver, e nós vamos dar sequência em julho, né? Daqui a 2 meses, nós vamos dar sequência a essa segunda etapa do texto aqui, mas hoje nós vamos concluir essa primeira etapa. Então, que é o verso, começa pelo verso, estrofe, né? 28. Que eu já falei ela rapidamente no domingo passado. Como seus corpos são regozijos devido aos seus méritos e suas mentes estão felizes devido à sabedoria, o que poderia desanimar ou entristecer os compassivos, que se deixam ficar no samsara somente para o bem dos seres? Então, essa é a atitude de um bodhisattva aqui. Igualmente, não é porque eu sou um bodhisattva. Eu me lembro quando a gente recebeu o voto do bodhisattva, foi Khenpo Kata que deu o voto de bodhisattva, né, para algumas pessoas, né, que estavam lá presentes na cerimônia. Aí teve uma pessoa que falou assim: eu nunca mais vou matar um mosquito que seja, e também não vou mais comer carne nenhuma. Ela fez esse propósito, assim, eu nunca mais eu falei com ela sobre esse assunto para ver se ela manteve o voto dela. Mas não é esse, né? Não é um ato externo, é a nossa atitude mesmo. Né? Para que vivemos? Qual é a nossa atitude no cotidiano? O que fazemos assim que acordamos? Como seguimos no nosso dia a dia? Seguimos como um bodhisattva ou seguimos como uma pessoa distraída que deixa a vida me levar? Então, é importante sabermos o nosso compromisso com a gente mesmo, do nosso trabalhinho de bodhisattva. E para as pessoas que estão preocupadinhas de sofrer, vêm esses ensinamentos aqui. Os seus corpos são regozijo devido aos seus méritos. Então, por conta da acumulação de mérito, nossa prática das 6 paramitas, noção de mérito, o que acontece? O mau karma diminui e começam a surgir as boas qualidades. Então, não tem sofrimento nesse caminho. A nossa proteção, né? a nossa proteção é a acumulação de mérito. Quando nós estamos ocupados com o bem-estar do outro. Isso é extremamente poderoso para nos livrar do sofrimento. E também não é, gente, assim, eu vou acumular mérito para fazer aquilo assim. Não, vá fazendo tranquilo que as coisas vão acontecendo. O método é infalível. Então, não há nada a perder nesse caminho do Bodhisattva. Tá? Então, o primeiro ponto que ele ressalta aqui, a acumulação de mérito. A outra coisa é, suas mentes estão felizes devido à sabedoria. Pela prática da meditação, compreenderam, ou realizaram, né, que não é a palavra correta, mas compreenderam, né, a não existência de uma apreensão egocêntrica, de um ego, se estabeleceram nessa mente vazia, luminosa, não obstruída, e aí não tem sofrimento também, gente. E dessa mente pura, imaculada, é que surge a compaixão verdadeira, é que surge o amor verdadeiro, é que conseguimos ser equânime com todos. Então, não tem sofrimento no caminho, por mais que a gente, mas lutou com o dragão, teve a dificuldade assim, fez isso, fez aquilo outro, sofreu. Não tem sofrimento, não. Porque a prática está sendo feita. Então, ninguém fique preocupado nessa via assim, corajosa do Bodhisattva. Não tem sofrimento. Né? Então, ele vai dizer, o Shantideva, né? Como é que a pessoa pode ficar desanimada? Ele vai ficar no samsara, apesar de não ser maculado por ele, né? Ele não está distraído, ele está atento. Então, não vai macular. E ele já compreendeu a natureza dos pensamentos.
Então, ele vai tranquilo no samsara, vai fazer as coisas, mas ele não é maculado pelas diversas circunstâncias que se apresentam. Tudo ele vai tomar como oportunidade de prática para ele, porque o caminho não termina, gente. Até o perfeito sublime despertar, a gente vai. Sempre acumulando meta, acumulando sabedoria, disciplinando completamente a nossa mente. Tá? Sinto muito achar que alguém aí vai chegar a hora que vai dar um descanso. Não tem descanso, não. Segue. Até lá o final da história. E aí, depois do final da história, chegou lá, perfeito, sublime, despertar, que vamos fazer? Ter amor e respeito pelos outros. Pronto. Então, continua depois também. Quem estava pensando assim, eu quero despertar, ficar livre dos problemas, tal. Não é isso que vai acontecer. E aí o Shantideva segue, né? Devido à força de sua mente do despertar, o Bodhisattva esgota totalmente seus marcos anteriores e acumula oceanos de méritos, né? Por isso diz que ele supera o Shiravaka. Isso aqui já é uma coisa do Mahayana, que o Mahayana é o grande veículo e tal, em relação ao pequeno veículo dos Shiravakas, que, enfim, o pequeno não tem nada, porque são muitos os praticantes do pequeno veículo, e só pelo fato dele estar praticando por si mesmo não quer dizer que ele é pequeno, né? Isso aí já foi uma concepção do Mahayana de se chamar mesmo de grande e chamar o Hinayana de pequeno veículo, né? Mas são grandes praticantes também, tá? Não pode deixar cair nessa história. Não é porque o nosso barquinho vai cheio, entendeu? Que ele é melhor que o outro barquinho que vai sozinho. Às vezes, enfrentar a tempestade sozinho é bem mais difícil do que com muita gente. Então, aqui é só uma coisa bem mahayana, mas a gente precisa ter a devida medida dessa frase que ele coloca aqui. E aí, a mesma coisa, gente, a força da mente do despertar. Então, se quando nós acordamos, nós pensamos assim, bom, tudo bem, já é uma vitória, acordei vivo. Ainda mais hoje em dia, nessa pandemia, já é assim, um milagre, né? Acordei vivo. O que vou fazer com o meu dia? Já acordo e falei, olha, que eu posso treinar para poder liberar todos os seres. E vai indo, vai seguindo a sua prática, seja na prática formal, quanto nas interseções, né? Nas nossas interações com o Sansara, tomar todas as situações como condições de prática. Tá? Então, essa é a lembrança que ele vai trazer para nós, né? É a Bodhicitta, né, que está nos comentários, né, que nos dá força para superar todas as dificuldades, todos os problemas. E é verdade isso. Quando temos essa mente de despertar legítima, verdadeira dentro de nós, superamos todos e quaisquer obstáculos que nos surjam. Você lembra assim, mas para que eu estou fazendo isso? Qualquer coisa que seja. Para que eu estou fazendo isso? Estou limpando a casa? Estou limpando a casa para quê? Para eu criar condição, não é ficar com o toque de ficar limpando, tirando todo o pó, não. Mas estou criando condições para a minha prática. Coloca a mente do despertar em tudo que você fizer. Parece assim uma coisa meio maluca, mas é verdade isso. Qualquer coisa que você vier fazer, olha, e de verdade, né? Que isso seja bem do seu. Você não vai lá cair na diversão, sei lá, tomar uma cervejinha, isso aqui é para o bem dos seres e tal. Não, de verdade. Mas a gente vai ver que vai ter a hora aqui do descanso também. Ninguém se sinta mal com relação a isso. E aí no comentário vai dizer, né? Desanimar é uma falta raiz para quem se comprometeu com a mente do despertar. Então, não desanima nunca. Você que vai dar um desânimo de vez em quando, assim, tá difícil, não desanima, não. Vamos embora. Né? Segue praticando na medida da sua possibilidade. Como eu disse lá, seja amoroso e compassivo com você mesmo. Tá? Se a gente não for assim, a gente não vai conseguir ser amoroso e compassivo com os outros. E o Shantideva, então, segue, né? Então, tendo montado no cavalo da mente do despertar, isso dissipa todo o desânimo e cansaço. Quem, seguindo diariamente com a mente de alegria em alegria, alguma vez cairá em desânimo.
E aí ele traz a imagem aqui do cavalo, né? Montado no cavalo, dando despertar. E aí nos comentários é dito, quem tem, né, um bom cavalo consegue fazer uma viagem longa, né, de uma forma satisfatória. Então, o nosso cavalo é a mente do despertar. Então, montado nela, nós vamos nos conduzir na nossa vida, em qualquer coisa que, né, nos surja na nossa vida, na nossa experiência cotidiana. Sempre lembrar, né? Como está lá no Lojong, né? Acordar, deitar, a mente do despertar. E entre o acordar e o deitar, o que tem? A mente do despertar. Então, é montado no cavalo da mente do despertar que nós vamos seguir de forma célere, né? De forma rápida e eficiente no nosso caminho do despertar. Quanto mais a gente pensar no bem-estar do outro, sem querer agradecimento, assim, elogio e tal, a gente vai estar esquecendo da nossa apreensão egocêntrica, que é ela que nos faz sofrer, é ela que nos impede de amar. Então, olha só que maravilha que temos. O pensamento, a força da mente do despertar. Para muitos, vai ser algo assim difícil e algo totalmente novo, mas como é que eu vou colocar isso? Vai devagarinho, gente. Né? Não tem nada que a gente não aprenda nessa vida. E esse aprendizado vai vir com o nosso treino. Vai treinando, vai treinando, vai treinando, vai treinando. Aí um dia a bodhisattva nasce, assim. Quando você vê, mas olha ela aí, entendeu? E aí solta ela e pronto. E assim que o processo vai acontecendo. Eu estou colocando eu mesmo aqui como, né, como praticante que sou. Também eu tive um dia que é um dia para... Olha ela aí, é isso. Né? Ela tinha surgido no meu coração. E foi maravilhoso, porque montada nesse cavalo, a minha prática a partir desse momento, assim, ela foi muito mais leve, muito mais confiante, muito mais corajosa. Deixa eu ver que fala aqui mais alguma coisa, né? Nos comentários. Ah, sim. Essa é uma frase que está no comentário, devemos expandir a bodhicitta em nosso contínuo mental. É o que eu disse antes. Né? No nosso contínuo mental, o que tem? Ele está distraído com os diversos elementos que surgem na nossa percepção. Então, precisamos, no nosso contínuo mental, que é a nossa mente, colocar a mente do despertar. Fazer ela algo presente no nosso contínuo mental. Então, achei essa imagem bem rica, né? Mas isso virá com a nossa prática. Aí passamos para uma segunda etapa do texto aqui, que é reforçar o poder do entusiasmo, né? Então, entusiasmo ou coragem, que é reforçar o poder das condições favoráveis, que são essas duas estrofes que vamos trabalhar agora, que é a 31 e a 32. Então, elas vão dizer: os suportes ao trabalhar para o bem dos seres cientes são a forte aspiração, firmeza, alegria e renúncia. Nos comentários tem vários nomes para isso, mas vamos ficar com esses 4. Aspiração, firmeza, alegria e renúncia. A aspiração é desenvolvida através da reflexão sobre os benefícios a serem obtidos e pelo medo do sofrimento. Assim, a fim de aumentar o meu entusiasmo, a minha coragem, eu devo me esforçar e abandonar os fatores opostos, pela força da aspiração, com autoconfiança, alegria e renúncia, e praticar com seriedade e tornar-me forte no autocontrole. Então, aqui são vários elementos, né, porque essa é a característica dos grandes mestres. Eles pegam um mundo de conhecimento que está no Dharma e colocam assim em 2 estrofes. E aí a gente tem que quebrar nossa cabeça para poder penetrar o tanto quanto a gente puder na profundidade desse ensinamento. Então, o que o Shantideva está colocando aqui? São chamadas as 4 forças, que em alguns comentários são colocados como as 6 forças. Então, as 2 primeiras forças
nós já falamos aqui bastante, que é atenção e vigilância. Essas são duas forças extremamente importantes em nós, praticantes do Dharma. Sempre, 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 sempre. Tá? Então, essas são as duas forças. E aí ele vai falar dessas outras 4 forças, que é como que nós vamos seguir na vida. Então, a primeira força tem vários nomes, porque, como vocês sabem, eu vejo vários comentários, né, Dalai Lama, enfim, para colocar isso. Então, cada um dos mestres coloca uma palavra, e eu vou trazer todas aqui para vocês pegarem o sentido delas, né? Porque senão a gente fica, força da aspiração, aí você fica lá presa na palavra. Não, vamos entender do que se trata. Então, eles vão trazer como a força da aspiração, interesse ou apreciação. Gostei muito dessa palavrinha aí. Então, já tem lá atenção e vigilância. Aí vamos aqui para esse bloco de 4 forças aqui. Então, o que é essa força? Você vai fazer uma avaliação do caminho. Você vai ver do que trata o ensinamento, onde você está, para onde você quer ir, né? Qual é o seu foco, qual é a sua motivação, o quanto disciplina você tem. Você vai fazer uma avaliação. E a imagem, eu acho interessante que ele fala assim, é igual um rei, né? Um rei guerreiro que vai para uma guerra. Ele vai primeiro ver como é que é o campo de batalha. E aí vai ver, bom, é isso que eu tenho que fazer e colocar, e eu achei interessante, ele vai traçar a estratégia, né, para seguir nessa guerra contra as emoções perturbadoras. Então, essa é essa força dessa aspiração, do interesse e da apreciação, que é um pouco da reflexão que eu já trouxe para vocês semana passada, dessa nossa autoavaliação, a avaliação do que trata realmente o caminho, para que a gente trace essa nossa estratégia, claro, colocada dentro do método, né? Não é feito eu lá querendo aprender tibetano de um jeito inovador, que não dá certo, seguir a história e o que você consegue fazer. Bom, eu tenho meia hora livre para fazer uma meditação, eu tenho 1h30. Colocar dentro da sua possibilidade no cotidiano, porque ninguém aqui está dentro de uma caverna lá comendo urtiga, dentro do seu próprio dia, colocar uma estratégia, né? Aqui no sentido mesmo de guerreiro. O que eu posso fazer no meu cotidiano? Eu não tenho tempo de meditar, mas eu tenho tempo durante o dia de praticar nas intercessões, trabalhar com as minhas emoções perturbadoras, ou, quando eu estou fazendo alguma coisa, fazer uma meditação analítica sobre um determinado tema. Então, é preciso ter essa força para começar esse caminho, né? É dito, né? Achei bem interessante nisso, né? Olhar atentamente para a estratégia e colocar sua intenção mesmo de seguir esse planejamento. Tá? É importante, isso aqui é trazido pelos comentários importantes desse texto, que é a nossa unidade de trabalho cotidiano, né? Quanto que eu posso trabalhar? É isso. E não se deixar distrair. Porque quando a gente se perde, né, nos diversos interesses no samsara, nós perdemos a nossa prática. E aí não tem problema. Distraiu, volta, distraiu, volta, distraiu, volta. Então, essa é a primeira força que ele coloca aqui, né? Nos comentários também é dito, né? Fazermos uma avaliação dos benefícios de se engajar na via e ver assim, as desvantagens que tem de estar distraída e, portanto, no samsara. Então, volta lá, ensinamento do karma, né, dos sofrimentos do samsara. Precisamos avaliar isso. Quais são as vantagens? Porque tem vantagem, a gente se livra do sofrimento. Mas precisa ver lá o que tem de ruim, né, no samsara também. Quando a gente está distraído, a gente está torporoso e se deixa levar por qualquer besteira que aparece na frente. Então, essa é a primeira, né, a primeira das forças. Aí a segunda força, que é a força da resolução, e essa resolução há de ser estável, que é
seguir o plano de uma forma resoluta, com confiança e sem depreciação por nós mesmos. Então, engajou na via, confia. Confia no método, confia nas 3 raras e sublimes, né? Não se perca da sua motivação e vamos que vamos. Não se deixe distrair. Seguir de forma resoluta. Então, assim, é um resumo que eu peguei aqui de todos os comentários. Segue firme. E aí colocar, claro, dentro da possibilidade de cada um, o quanto que pode praticar de maneira efetiva. E aí, o que começou pequeno, um dia vai se tornar grande. Então, o que começou com um pequeno exercíciozinho diário, nós vamos conseguir colocar isso nas 24 horas do dia, porque aí vai ter, né, as práticas que se pode fazer durante o sono, depois as práticas no bar, depois que a gente deixar esse corpo, e assim vamos. Mas se a gente não começar do pequeno, não vai chegar na grande prática de jeito nenhum. Tá? Outro, a alegria. Sensacional. Essa via é uma via da gente ficar feliz com o que a gente conseguir. Não é um orgulho, não. Né? Sempre a gente vai estar lá na humildade. Mas o nosso regozinho diz assim, yes, eu consegui resistir de entrar numa fofoca qualquer. Ficar feliz com o seu próprio progresso, que é a tal da fierté, o orgulho. Né? Então, é preciso ter essa estrelinha que a gente dá para a gente mesmo, não para aumentar a apreensão egocêntrica. Fique bem claro isso. Mas assim, olha, eu consegui resistir a uma distração. Né? Olha só minha coragem. Porque lembra lá, é coragem para fazer as coisas boas e coragem também para evitar as coisas ruins. Então, tem essa alegria, tem essa satisfação, assim. Yes, eu consegui. E vai seguindo assim, né? Sem que isso tome conta lá da sua apreensão egocêntrica para virar vaidade. Não é isso que se trata. Mas, assim, essa satisfação de ter conseguido né, ter essa coragem para vencer as más tendências. E aí, no comentário é dito, né? Seguir com o olhar de uma criança. Esse foi assim, um ensinamento que eu recebi e, para mim, foi muito feliz ter recebido esse ensinamento. Porque a criança, quando ela entra em contato com qualquer coisa que seja, ela vai experimentar alguma coisa. Ela não vai ter preconceitos, ela não vai ter julgamentos em relação a nada. É um olhar aberto. E eu vi uma vez, quando a gente passou lá, foram 20 dias lá, morando praticamente, né, no ladinho do Khenpo Karthar Rinpoche, a gente teve a oportunidade de sentar na mesa com ele, ver como é que ele comia, como é que ele vivia, como é que ele conduzia o dia dele, quando ele ficava quietinho lá. E, assim, foi muito, para mim, como praticante, foi muito bom, né, ver, assim, como um ser desperto, né, um Buda, como é que ele leva o seu dia a dia, né? Até um dia que eu estava fazendo uma caminhada lá e ele estava sentado lá no banquinho e é dito que o Khenpo Karthar Rinpoche conseguia fazer pô com as pessoas. Aí eu criei coragem para sentar do lado dele e falei, tomara que ele não faça pô comigo e me mande lá para algum lugar, porque eu estou bem satisfeita aqui no meu amor. Mas tirando isso, né? Mas enfim, isso é uma brincadeira só, né? Só para vocês verem a gramatura de um mestre desse, né? E aí uma pessoa, né, lá levou lá uma oferenda que é tipo um momô, né? Como é que diz isso? Um bolinho, né? Mas enfim, que era feito lá para um chinês, que era bem diferente assim a forma de enrolar a massa, assim, tipo um pastelzinho lá e estava assim tipo assado, né? Estava durinho. E aí a pessoa foi lá, fez a oferenda. Aí qual foi a primeira coisa que Khenpo Karthar fez? Pegou, né? Porque enfim, sempre é o Rinpoche que come primeiro. E aí depois vem os lamas, os benfeitores, depois nós, lá os últimos praticantes. Sempre tem uma sequência assim de como vai comer. Depois compartilha tudo. Mas ele
pegou o tal do momô lá. Eu chamo de momô porque eu não sei o nome exato lá, mas foi uma oferenda lá dos chineses, que é quem são os benfeitores lá dos centros do Karmapa nos Estados Unidos. E aí o Khenpo Karta pegou, e pegou assim, gente, ele foi olhando, virou de um lado, virou do outro, cheirou, fez assim uma experiência sensorial. Eu imediatamente fui transportada a uma cena que eu vi, né, de um filho meu, que tinha 1 ano e meio, mais ou menos, e ele ganhou um ursinho. Né? Ele não sabia o que era, um ursinho de pelúcia assim, pequenininho. E ele pegou o ursinho e fez o mesmo movimento que o Khenpo Karta fez. Ele pegou o ursinho, olhou o ursinho, botou o ursinho de cabeça para baixo, virou de um lado, cheirou o ursinho e tal. Ele passou naquele campo sensório dele. E aí, claro, a criança, né, depois descobriu um meio de brincar com aquele brinquedinho que tinha, né, ganhado. Né? No caso, ele ganhou mesmo, um presentinho. E o Khenpo Karta era a mesma coisa, só que daí ele passou por essa avaliação sensória e foi lá, quer dizer, isso é o que eu estou imaginando, né? Que fazem os grandes mestres, e veem isso como uma percepção somente. Eles não se entregam, vou comer agora o momô lá, tá, vou atacar, tá uma delícia, né? Gostoso, tal, não sei o quê, engoliu e nem percebeu direito. Então, há uma percepção prévia, detalhada, analisada, para depois passarmos para compreender essa experiência como percepção no campo da nossa mente e depois let it go para essa turma toda aí e ficar na natureza última da mente. Então, eu achei bem interessante isso, olhar com o olhar de uma criança. Qualquer coisa que tem, não colocar nas situações, quaisquer que sejam, os nossos julgamentos, gente. Qualquer coisa que acontece, a gente já taca logo um rótulo, gosto, não gosto, sou indiferente, já tem logo opinião, e a gente gosta de mostrar a minha opinião a respeito disso. Sempre eu gosto, ainda põe nas redes sociais ainda, pagando um mico geral para quem é um praticando o Dharma. Né? Não, mas é isso. Não é isso que se trata. Então, tem um olhar aberto, estado de abertura. Mas o que temos aqui? Pronto. E viver a partir dessa primeira percepção, porque vai ser mais fácil compreendermos a natureza de todos esses fenômenos na nossa mente se a gente passar a viver a nossa experiência dessa maneira. Porque se qualquer experiência que a gente tiver, imediatamente tiver apego, já tem julgamento, já passou tudo lá, a sétima consciência já maculou, já deu lá o nome, já deu, né, a sensação dela, e já lascou tudo, já virou as caras aí, vai ser uma complicação para tirar. Então, ter uma experiência aberta, mas o que temos aí? Vamos ver o que temos. Vai ser mais fácil, eu garanto para você. E aí, a quarta força, essa vocês vão gostar, que é a força do descanso. Força do descanso. Gostei dessa força aí, vou pegar. A força do descanso. Que é o que se fala aí em vários coaches e tal, que é o fazer e o não fazer. Não tem isso? Quem, né, já viu isso? Tem isso, é o fazer e depois o não fazer. Aqui também, gente, isso aqui está aqui uma coisa maravilhosa. Isso aqui está em todos os comentários e está no texto do Santo Livro, né? Então, tem a hora da prática. É para fazer uma coisa? Eu vou fazer a prática de Tianenzi. Faz a prática, está fazendo a prática, faz a prática. Faz a prática, acabou a prática, pronto, acabou a prática. Aí vem a hora de não fazer. Só que esse não fazer não é. E agora eu vou ver aqui mais um filme candidato ao Oscar. Pode ter isso também, entendeu? Mas veja com a apreciação dos fenômenos. Mas vai ter esse momento de descanso. Tá? Então, essa coragem faz parte, né? Uma das forças da coragem é esse não fazer. E esse não fazer é fazer outra coisa. E é assim que acabar de fazer essa outra coisa, volta para uma outra prática. Então, é importante no nosso cotidiano
e na nossa vida, irmos alternando o fazer e o não fazer. Tá? Sempre isso se referindo que a gente vai para um outro tipo de prática. Então, acabou a prática formal, qualquer ela que seja, né? Sei lá, a prática que você faça de manhã, depois vai tomar o café da manhã. Tranquilamente, prestar atenção no que você está comendo, as coisas que tem, uma experiência de uma criança, devagar, com calma. Quem pode fazer isso? Né? Não dá tempo nem de tomar café da manhã. Mas o que quer que vá fazer, qualquer coisa que seja, vá com atenção, com vigilância, fazendo outra coisa. A mente precisa desses intervalos. Então, quando se coloca uma sessão de 1h30, vocês estão aqui, ó, mais 1h40 já, atenção aqui. A mente começa a bagunçar. Então, respeitem esse tempo, depois relaxa. Então, olha só que lindo, né? Então, com a coragem dessas 6 forças é que devemos conduzir a nossa prática. Então, é isso que eu tinha deixado. Quando a gente voltar em julho, então, nós vamos fazer a sequência, né, do verso 33 ao 46a, a primeira parte dele, que vem sobre um novo olhar sobre essa coragem. Né? Na verdade, é como Shantideva vai outras maneiras de olhar para nos incitar à prática da coragem, a nossa prática do Dharma. Tá bom? Então, é isso que eu tinha reservado para hoje. E eu gostaria de saber se ficou alguma pergunta, algum comentário, porque essa hora a gente relaxa, né? E vai para essa outra parte do ensinamento, que é para elucidar alguma questão que tenha ficado. Vocês são muito abençoados, né? Porque tem gente que vê o vídeo depois, né? Lá nos antigamente da vida era ao vivo mesmo ali, não tinha gravação, não tinha nada, era assim, tipo, tem que pegar agora e pronto, né? Era a única chance última, né? Quem é das antigas aí lembra disso, né? Não tinha nem um gravadorzinho para ouvir o áudio depois, era ali, era aquela hora só que tinha e acabou, né? Então, vocês são muito abençoados de poder ver depois. Mas tem alguma pergunta, gente? Algum comentário? Nessa hora a gente... Lama, Sim. Eu teria uma pergunta a fazer. É Deise que está falando. Nos ensinamentos do Senhor Buda, qual o significado do desejo? Pois é, o desejo está lá bem na roda da vida, Deise. Você pode ver que tem a ignorância, né? Você sabe a imagem da roda da vida. Tá, então, a imagem do porco, que é a imagem da ignorância. Ignorância do quê? Dukkha, Anicca, Anatta. A vida, a existência é sofrimento, é impermanente, desprovido de natureza própria. É ignorância. E aí, da ignorância, vem, como a gente não percebe isso, vem o desejo, apego, e vem a aversão e raiva. Então, o desejo surge quando não compreendemos a natureza da nossa apreensão egocêntrica. Quando nós colocamos para nós mesmos um sentido de identidade, né, dessa apreensão egocêntrica, nós começamos a ter uma lista de gosto ou não gosto. E aí todas as coisas que gostamos, a gente deseja. E aí, esse desejo, você vai capturar isso e vai colocar mais uma coisa na apreensão egocêntrica. Quando a gente é criancinha lá, nós temos uma lista limitada de desejos. Mas, com a vida, vamos aumentando essa lista de desejos. Aí, daqui a pouco, você tem uma casa, mas aí quer uma casa com não sei o quê. Aí quer uma casa com a piscina aquecida, aí a piscina aquecida com luzes, que agora está na moda isso. A gente quer. Por quê? Porque não entendeu isso aqui. E o mesmo mecanismo para a aversão, né? Que daí é representada pela serpente e o desejo pelo galo, na maioria das representações. Né? Tem vários estados que são representados, mas a maioria delas é o galo. Então, o desejo serve para isso, porque do desejo vem um apego. Junta lá. E não é só, né? Não se trata somente das coisas materiais, eu dei um exemplo, mas as ideologias.
a gente segue. Ah, porque eu sou budista, mas e os outros das outras tradições espirituais, religiosas? Ah, não, não é do meu grupinho, não é do meu clubinho de vizinhança, é lá do outro, não interessa. Não, desejo, desejo. Então, desejo e aversão é a raiz, né? São as duas principais, que vão levar às 84 mil emoções perturbadoras. Então, Entendo. precisamos resolver isso, né? Eliminar esse desejo e essa aversão, compreendendo a natureza da nossa apreensão egocêntrica, eliminando essa ignorância. Então, Pronto. na prática meditativa, na prática, vamos lá, né? Até mesmo do próprio cotidiano, não Sim. necessariamente no estado meditativo, Uhum. seria estarmos atentos a essa mente de desejo e buscar a origem, a fim de que a gente entenda, eu desejo a casa, mas essa casa para me abrigar, para abrigar os meus, e se ultrapassa esse sentido de abrigo, de uma necessidade única, já é um outro patamar desse desejo. E aí sim, atento a tudo isso, e perceber esta roda, né? Perceber o lugar onde a gente está se ocupando na roda, em vista da energia desse desejo. Eu me faço entender? Seria. Sim. É uma Ok, meditação analítica sobre um desejo qualquer que surja na mente. ok. Uhum. Claro que né, isso vai vir, desde numa prática gradativa. Né? Sim, A gente pode, claro, a nossa mente vai nos enganar, porque a apreensão egocêntrica ela gosta de qualquer bobagem para grudar nela, ela vai colocar justificativos. Ah, mas essa casa é para isso, é para isso, mas sei o quê. Eu preciso ter esse carro mais novo, com airbag, que é para ter segurança. Aí eu não vou fazer. Começa a inventar, a gente precisa estar atento a essas armadilhas, porque vai ter. exato. Porque, Mas inclusive, vamos devagar com a louça aí, entendeu? Sim. porque a palavra desejo, principalmente na nossa cultura, ela é muito evidenciada, ela é muito colocada num lugar que vai completamente contrário aos ensinamentos. É como se fosse dizer assim: segue o seu desejo, vá ao encontro dele, lute pelo seu desejo. Então, é algo assim tão formatado neste cotidiano, nessa linguagem social, que, vamos e convenhamos, Lama, é um exercício muito desafiador. E quando a senhora colocou, né, nas práticas, para não praticar os atos negativos e evidenciou a palavra desejo, isso me chamou muita atenção. Obrigada, Exatamente, Graça. porque é preciso colocar isso, porque muitas vezes as pessoas pensam, as máculas, emoções perturbadoras, é inveja, é orgulho, é isso. Não, desejo ou aversão, são os dois primeiros lá, são os dois de onde vem toda tudo. Então, primeira coisa, né, te convido para refletir, que eu acabei de falar aqui. Você vê o desejo todo, né? Você tem que ter isso, seguir teus sonhos, você vê que o Sansara está muito bem. Né? O Sansara está jóia, as pessoas estão felizes, você vê que é só felicidade que tem, ninguém está buscando fazer aglomeração hoje em dia. Né? Estou aqui numa ironia, baixando o Lama Trinley aqui em mim, né? Que ele usava muito da ironia como recurso. Não é satisfatório. Então, qualquer coisa que você vá fazer não quer dizer que você não vá experimentar, mas você vai experimentar sei lá, uma coisa qualquer, um suco, né? Tem uma história com o Lama Trilê lá, que a gente lá num dia super de calor estava trabalhando, ele veio, né, lá num boteco e tal, pediu um suco de laranja, ele falou, isso aqui é a bênção do Buda. Vai ser bom, mas você não tem apego à coisa. Você vai experimentar, você vai tomar o suco de laranja, que eu acho bem interessante. Prefiro isso do que um vinho, eu pessoalmente, porque eu não tenho tanino amargando na minha língua. Né?
Então, gosto assim das coisas mais doces. Então, é uma benção, mas a gente vai ver aquilo ali sem apego. Não quer dizer que você vai ficar, não tem desejo mais, esvazio. Você imagina a minha situação, que eu tenho um filho pós-doutor aí, né? Psicólogo e tal, mãe sem desejo, a pessoa não vive e tal, porque tem toda a fundamentação. Ela falou, minha filha, aqui o caminho é Exato. outro. Aqui o caminho é outro. A gente vai se liberando dessas coisas para a gente poder ser feliz mesmo de verdade, porque aí qualquer coisa que acontece a gente não vai ter mais. Tá? Mas é preciso observar o samsara, quantas anda, né? Se isso realmente traz a felicidade, e a gente resolver, por nossa decisão voluntária, consciente, seguir nesse caminho. E olha, a vida não fica sem graça, não, eu garanto para vocês. Tá? Porque às Ah, vezes sim, é como a senhora... a vida sem desejo vai ficar muito chata, muito ruim. Não, a gente vai ficar melhor. Porque qual a luz que está na... Agora eu tenho uma pessoa na família que resolveu botar luz colorida na piscina. Eu não fui, não pude ainda por causa da pandemia, não pude ir lá ver. Mas tem briga qual a cor que vai ficar na piscina. Agora tem isso. Aí, gente, qualquer cor que tiver na piscina tá bom. Eu não sei, eu estou esperando que eu puder ser vacinado, que deve ser a semana que vem. Eu já vou poder, talvez, ir lá tomar banho na piscina. Eu não vou brigar qual é a cor, mas atualmente tem briga na cor, porque a criança quer, o pai quer outra cor, brigando. Então, qualquer cor tá bom. Esse é o ponto de um praticante. Então, tá bom. Então, assim, tá bom. A banana tá mais madura, eu gosto da banana mais madura, a banana mais assim, tá mais cheia. A gente é cheio de coisinha. Libera. Isso tudo é desejo. É Do como a jeito que senhora... é o contentamento. É como a senhora colocou durante toda a sua fala, é passar pela experiência e depois aquela até sensorial, que a senhora muito bem narrou, e deixar passar. É isso. É isso. E que até o desejo ele pode ser até justificável, mas passar por essa experiência, seja ela do modo que você assim escolher, mas depois passar e segue para uma outra experiência. E olhando para a Grata. nossa mente. Olhando sempre para a nossa mente. Atenção e vigilância. Ver o que está passando. Ver o quanto que você está pegando, quanto que você está tendo aversão por qualquer coisa dessa. E deixa aí. É let it go mesmo, gente. Let it go, let it go. Deixa aí, deixa aí. A gente não pode esquecer lá na roda da vida, lá Yama. É impermanência. É o que permeia todos os fenômenos. Todos. Todos. Se a gente se apegar, é sofrimento na certa, porque o negócio vai acabar, entendeu? Vai se dispersar, vai morrer. E aí apegou, vai, quando morre, sofre. Quando se dispersa, sofre. Né? Então, deixa aí, deixa aí. Mas isso é treino, tá, Deise? Porque no início é meio difícil a gente desapegar das coisas, né? Mas vai entender do desapego, tá bom? Mais uma vez, grata. Mais alguma coisa? Pedro está calado, Pedro. Oi, Lama. Então, já que a senhora me chamou, a senhora falou sobre gratidão, eu quero dizer que cada dia eu sinto mais gratidão pela presença da senhora e dos lamas na minha vida. Pois é, Pedro, isso é uma atitude muito importante, não é por a gente ser um destinatário de gratidão, mas da gente entender que o Santo Dharma não nos é devido, tá? Então, isso é muito importante você ouvir, né? Le Dharma, né? Enfim, eu não vou ler a palavra em francês, mas não lhe é devido, né? Você não é assim, né? O Chakrabartin, o monarca universal, ele vinha aqui receber o Santo Dharma. Não, muita humildade nessa hora, se tornar um recipiente apropriado para receber o Santo Dharma, refletir e colocar isso em prática. Esse é o caminho da felicidade. Tá bom? Mais alguma coisa, gente? Bom dia, Lama. Eu tenho uma pergunta, Leonel. Sim, Leonel. Tudo bem, Lama? A senhora poderia falar um pouquinho sobre o perdão na concepção? A senhora sempre fala
liberar o ser, né? Tem uma expressão que a senhora sempre repete, deixa ir, né? Libera o ser. E a senhora também disse no ensinamento que, às vezes, na concepção nossa ocidental, é aquela uma presunção, né? Eu libero o ser, né? Eu te perdoo, né? Como se nós tivéssemos poder de apagar as falhas kármicas dos seres, até das nossas próprias. É difícil isso, né? Então, se a senhora pudesse falar isso, porque tem esse conceito do perdão ocidental, né? Que permeia a minha mente, é muito permeada por isso, porque eu tenho essa formação ocidental. E o conceito budista de perdão, né? Que seria liberar o ser pela compaixão, ou seja, deixar o ser ir e não ter a presunção de interferir no karma do ser, porque ele vai estar sujeito à lei do karma e se ele fez um mal maior, ele vai estar sujeito também à lei dos homens, à sanção das leis da sociedade. Se a senhora pudesse falar um pouquinho disso. É um Sim, conceito então, que eu tenho dificuldade para absorver. pois é, a questão é a seguinte, eu usei aqui a palavra perdão só para vocês entenderem, tá? Então, que fique bem claro, não tem perdão no budismo, tá? Então, que isso fique bem claro. Então, o que acontece? Quando nós somos ofendidos, né, ou vemos alguma situação assim imperdoável, eu estou usando palavras que são do nosso cotidiano para vocês poderem encontrar esse caminho aqui. Não tem esse perdão. Primeiro, não tem essa apreensão de egocêntrica, nem essa noção dual, eu te perdoo. Eu perdoei, a pessoa até ainda fica orgulhosa. Eu perdoei fulano, ele me ofendeu, mas eu perdoei. Olha, aumentou a apreensão egocêntrica. Não, isso aí é o contrário do caminho do Dharma. Então, não tem, né, como você colocou aí, não tem essa... Se está reforçando a apreensão egocêntrica, não está bom. Tá? Então, quando nós sofremos uma agressão, a pessoa xinga, a pessoa faz, inclusive num dos comentários é dito isso, né? Xingar mesmo, né? Solta, porque quem se ofende, quem se machuca, não é o Buda que nós somos. É a nossa apreensão egocêntrica. Acontece alguma coisa, vamos julgar o fulano. Deixa aí. Entendeu? Tenha para quem quer que seja, ainda que seja alguém na sua relação direta, ou alguma coisa que você viu na televisão, ou soube de uma história, deixa aí. Entendeu? Outra coisa importante também é a questão do karma, né? Saber que a pessoa tem o karma e tem as sanções penais, né? Na nossa sociedade, mas que isso também, Leonel, não sirva para aumentar a nossa apreensão egocêntrica. Quer ver assim, eu vou deixar aí, mas eu sei que tem o karma que vai pegar ele, entendeu? Pode deixar que a lei vai te pegar. Não está bom também. Nós precisamos estar bem atentos com essa questão do deixa o carro sossegado para lá, entendeu? Que a gente não use isso para, assim, aumentar a nossa apreensão egocêntrica. Porque tem uma coisa assim, pode deixar, né? Vai pagar, né? Não tem uma coisa assim na gente? Aí eu perdoo, mas pode deixar, que o bicho vai pegar ele, entendeu? Não, ele ligou mesmo, de verdade. Vai-se embora, entendeu? Seja compassivo, que a pessoa consiga se livrar realmente daquele sofrimento e seja feliz. Nós não estamos aqui querendo liberar o oceano de ser do Sansara. São todos os seres, todos os seres. Então, deixa aí. É isso, né? A gente precisa estar muito atenta com essas nuances da apreensão egocêntrica. Porque senão a gente vai usar o Dharma como não Dharma, e o resultado qual é? Está lá no Gampopa. São os reinos infernais. Entendeu? A gente se apropria de uma ideia que está no Dharma para, assim, tornar a nossa apreensão egocêntrica mais robusta, aí é buraqueira. É os reinos infernais mesmo.
Precisamos compreender realmente do que se trata. E aí, por isso que a acumulação de mérito e a acumulação de sabedoria. Para a gente poder ver, né, na nossa mente, não é ficar lá olhando os pensamentos, né? Porque isso aí é paranoia, né? Como diz o Kalu Rinpoche. É ver a natureza desses pensamentos, ideias, emoções. E deixa aí. Deixa aí. Tá bom? É isso. Gratidão. Respondeu? Respondeu, gratidão. Mais alguma coisa, gente? Oi, Lama. Sou o Sim. Bruno. Oi, Bruno. Tá? Beleza? Gratidão também. Faço as palavras do Pedro aí também. Toda a humildade que eu consigo ter, as minhas também. Lama, só que eu acho que eu me distraí durante algum momento do ensinamento, eu estava tentando anotar para não perder as palavras que a senhora foi dando para 6 forças, né? Então, só vou repetir para a senhora ver se eu perdi, qual que eu perdi aqui, que eu acho que eu perdi um. Então, a primeira força seria da atenção e vigilância. Então, isso aí, em princípio, alguns comentários falam isso como uma força só, as duas são, sei lá, contraparte da mesma Não, coisa. peraí. Resume aqui, rápido. São 6 forças. Tá. A primeira, atenção. Segundo, Sim. vigilância. Ok. A terceira, né? Porque tem esse grupo aqui de 4 forças, né? Mas a terceira é o primeiro desse grupo de 4, que é interesse, né? Depois a resolução, depois a alegria, depois o descanso. Ah, tá. Eu perdi, foi a alegria. Eu estava anotando resolução, aí quando eu voltei já estava no descanso. A alegria nesse contexto, então, é o quê? É Desculpa, você só ficar uma feliz forma com o seu rápida, só para mim. progresso. É a Consegui energia e ler a uma coragem, frase né? inteira no tibetano. Eu me lembro quando eu comecei lá a estudar o tibetano, que eu consegui ler a prática de Tcherenzi inteira. Foi um sucesso, eu fiquei feliz. Eu falei, eu estou lendo, estava entendendo muito o que estava passando, não porque eu não tinha vocabulário ainda, mas eu fiquei feliz que eu li o Tcherenzi inteirinho só no tibetano, que o Lao Trilha fazia isso, dava a prática para a gente em tibetano, tipo assim, agora se vira aí você. E ele, ó, ouviu. Eu fiquei Ou seja, feliz comigo, aquilo que a senhora já falou que consegui ler a prática inteirinha no tibetano. Depois eu fui pegar mais vocabulário, né? É assim que faz. Então, aquilo que a senhora já falou de uma outra forma, em outro momento, que é o regozijo com a prática da virtude, né? É isso. Isso. Posso pegar assim para eu me lembrar? Não é para ficar, tá vendo como eu consigo? Não, olha, eu consegui, entendeu? E aí, quando você consegue, né? Eu me lembro que eu fiquei bem feliz, assim, falei, consegui a terina no tibetano. E na velocidade que eu não Regozijar, queria. mas sem se apegar e sem se vai descer, né? Ou seja, Exatamente. Mas que ele ficava ouvindo assim, ó, ver se estava. Não era fácil, não. Mas, enfim, desafiador. Mas obrigado, Lama. Só essa... é assim que a gente vai, entendeu? Ficando Obrigado. regozijado com a nossa própria prática. Sim. Tá bom, gente? Mais alguma coisa? Antes de fazermos a nossa dedicatória. Bom né? dia, Lama. Meu nome é Roberto. Roberto. Eu não sei se eu não escutei direito o que a senhora falou, se eu não entendi, mas a senhora falou em algum ponto lá atrás que fabricar a compaixão é inadequado. Se a senhora pudesse explicar mais sobre isso, expandir um pouco nesse ponto, viu? Isso está no ensinamento do Kalu Rinpoche. Se você quiser, está lá gravado, está no YouTube, no canal dele. Então, você pode ver mais detalhes sobre isso. Mas, en bref, né, em resumo, o que o Kalu Rinpoche disse é que a compaixão não é algo fabricado. Eu vou ter compaixão. Essa compaixão, esse amor, né, essa equanimidade, essa alegria incomensurável, ela é a experiência da mente búdica. Então, quando tivermos compreendidos o não eu, né, a não existência dessa apreensão egocêntrica, compreender a natureza dessa apreensão egocêntrica, quando tivermos compreendidos isso, e não do ponto de vista cognitivo, porque todo mundo aí já ouviu o ensinamento do Buda, tenho um não eu, não sei o que, eu tenho um não eu, estou na experiência do autocuidado. Não é isso que se trata. É realmente viver nessa experiência. Quando tivermos compreendido a natureza da nossa mente, aí sim virá essa compaixão verdadeira. Aí sim virá esse amor verdadeiro.
Então, o Kalun Rinpoche, na sua imensa compaixão, vá devagar. E não adianta forçar, eu vou ser compassivo. Né? A compaixão, ela vai... quanto a apreensão egocêntrica vai baixando, a compaixão vai subindo. O amor vai subindo. É isso que acontece. Tá? Então, não dá para você ter apreensão egocêntrica e tá dizendo que tem compaixão, porque essa compaixão aqui é fake, é de mentirinha. Agora, não se desanime. No início, a gente vai... Não é preciso praticar a compaixão, né? Entender que o outro lá fez um ato horrível, entender, olha, ele está no sofrimento, né? A gente vai ter que fabricar uma coisa assim, mas com o treino, né? Nós vamos praticando, vamos baixando a nossa apreensão egocêntrica e essa compaixão verdadeira vai surgir. É isso, né? Se você quiser mais detalhes, está lá no vídeo, eu acho que até no KPG tem com a tradução do Lamangdu para quem não sabe inglês, né? Mas o Kalun Rinpoche colocou o vídeo lá no canal dele mesmo do YouTube para quem quiser ver. Mas é isso. Então, não é, aliás, não tem nada. Tudo que é fabricado não é bom, entendeu? Fabricou, elaborou, conceitualizou, não é bom. Já está aí. Quem é? Mas eu só é porque eu não entendi assim, ao certo, porque eu já ouvi uma frase do Buda que ele disse que com uma prática diligente, você pode transformar uma grande raiva em compaixão, entendeu? A raiva, quando a gente sente, é uma emoção, não é? Ela é uma emoção que leva a uma mudança na qualidade da nossa mente, né? Leva a um pensamento de, por exemplo, de destruição, de a gente direcionar essa qualidade energética a alguém. E a compaixão também é como se fosse um sentimento, ou eu estou errado? E a gente pode, sei lá, sentir intuitivamente com uma pessoa isso, entendeu? Assim, ser provocado. Eu queria saber se fabricar é isso. Essa é a minha dúvida. Esse fabricar como eu disse agora há pouco. No início vai ser fabricado, sim. Como eu coloquei, você vê lá uma pessoa que matou a criancinha lá, né, está sendo acusado, porque não foi julgada ainda. Você tentar produzir ali uma compaixão pelo sujeito, produzir ali um amor pelo sujeito. Vai ser fabricado. Agora, não é de verdade, é fabricado. Entendeu? Igual uma cor fabricada. É fabricado, não é de verdade. Tá? Então, no início, vai ser assim mesmo. Né? Uma compaixão fake. Não é de verdade. Mas a gente vai tentando ter um olhar compassivo em relação a todos os seres, mesmo, né? Pega lá um político que você não gosta, um assassino, um cara que matou a mulher, que esfaqueou a mulher, pega lá, tenta ter um olhar amoroso e compassivo em relação. Vai ser fake, mas com a prática, gradativamente, a gente vai baixando a nossa pensamento assim. E essa compaixão verdadeira será o nosso exercício, como diz lá, a atividade do Buda é espontânea, ela não é fabricada. Tá? Então, é isso que vai acontecer. Vai baixando aqui, vai subindo aqui. Tá? Uma metáfora aqui para você entender. Entendi. Obrigado, Lana. Então, gente, podemos ir lá, então. Aí, o que a gente faz? Né? Para a gente não achar que isso tudo é devido a nós, né? Que realmente todas as pessoas possam se beneficiar, a gente faz o que? A dedicatória. Então, graças a esse mérito, tendo obtido o quê? A onisciência e vencido dos inimigos, que são o quê? As máculas. Posso liberar todos os seres do oceano de Sansara, agitado pelas ondas do nascimento, velhice, doença e morte. Então, um bom domingo a todos. Que todos os dias sejam realmente proveitosos com a prática do Dharma, que vocês tenham a coragem mesmo dos bodhisattvas, né, para fazer o que é certo, evitar o que não é correto fazer e disciplinar completamente a mente de vocês. Então, felicidade, né, tudo maravilhoso para vocês sempre, sempre, né, até o despertar e depois dele também, né?
vocês possam realmente estabelecer todos os seres na felicidade, tá bom? Tudo de maravilhoso para vocês. Domingo que vem vocês vão estar com o Lama Drimé e nós retomamos o texto de Chantilly, então, no mês de julho, tá bom? Até lá. Tudo de